mais uma vez. Boa tarde a todos, agradeço a presença. Realmente, mais um caso difícil, né? Um caso fantástico, difícil para a gente discutir. Queremos a colaboração de todos, a participação de todos. Agradeço a presença. Vamos, então, começar. A nossa apresentadora de hoje vai ser a doutora Natácia, que vai apresentar o caso clínico. Na sequência, o doutor Pedro vai fazer um resumo sobre o caso. Por favor, doutora Natácia. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Natácia, sou R1 da Cardiologia aqui do Dante. Vou apresentar para vocês esse caso clínico de um paciente nosso do ambulatório. A história desse paciente começa numa consulta no pronto-socorro, no dia 24 de junho de 2020. É um paciente AJS, masculino, de 74 anos. Ele era natural de Acopiara, no Ceará, e procedente de Arujá, aqui em São Paulo. Ele compareceu ao pronto-socorro com relato de uma dor torácica típica há 3 anos e uma dispneia progressiva que se intensificou nos últimos 8 meses. Esse paciente passou por um cardiologista externo e fez uma investigação inicial. Essa investigação inicial foi constituída por um cateterismo, que foi isento de processos ateroscleróticos significativos, e também por um ecocardiograma que demonstrou uma estenose aórtica grave. Na admissão, esse paciente estava com uma angina CCS4 e com uma dispneia classe funcional de NIRA 4 também. De antecedentes, ele era hipertenso, desde os 50 anos, dislipidêmico, pré-diabético, tabagista ativo, carga tabágica de 60 maços ano, e tinha também hipotireoidismo. Na história familiar dele, ele não relatava nenhuma história de DAC. A irmã faleceu aos 43 anos de morte súbita, num contexto sem muitos detalhamentos. A filha dessa irmã tinha cardiomiopatia hipertrófica e já fazia segmento lá no Ceará. Ele usava levotiroxina, 150 microgramas, simvastatina de 40, losartana de 50 miligramas. No exame físico, apresentava um sopro sistólico em foco aórtico, 3 cruzes em 6, irradiava para a região cervical e tinha sinais de hipervolemia no exame físico, algumas crepitações em bases pulmonares. Esse é o eletrocardiograma da admissão do paciente no pronto-socorro. Vamos pedir para o doutor Bruno Valdigem comentar, Claro. Por favor, doutor Bruno. Bom, é um ritmo sinusal, onda P está positivo em D1, D2, D3 e AVF. O PR maior que 200 milissegundos, acho que sim, né? Olhando aqui, o EV de primeiro grau. O QRS está estreito, mas se olhando parede lateral, tem um padrão de sobrecarga, tem o eixo discretamente, não chega a ser um desvio importante, mas o eixo um pouquinho mais elevado, D3 e AVF estão elevados, mas ele varia um pouquinho. A AVF muda um pouquinho, mas, de qualquer forma, o eixo está um pouco desviado, com um padrão de sobrecarga. Ondas R bem amplas na parede lateral. Antes do ecocardiograma, vamos pedir para o doutor Marcelo, nosso consultor da casa aqui, fazer as observações. O que você pensaria desse caso, doutor Marcelo? A princípio é um paciente idoso, né, 73 anos, e tem essa tríade clássica aí da estenose aórtica, né, dor torácica, dispneia, só não teve quadro 5, né, acho que dor torácica e dispneia ele tem, né, 5 ele não teve, mas tem essa queixa clássica aqui da estenose aórtica, tem vários fatores de risco, mas o CAT veio isento de lesões, e tem esse eletro aí que eu acho que corrobora com a achado de estenose aórtica importante, é esperar ter um HVE aí no eletro. Tem uma história familiar que chama atenção, né, Marcelo? Tem uma sobrinha Eu ia perguntar dele, isso, sobrinha, né? com morte súbita, né? Sim. E um parente com cardiomiopatia hipertrófica confirmada, né? É verdade, chama atenção. Mas... Com esse eletro aí ainda por cima, né? Então, acho que o eco vai ser de grande importância aí. Mas poderia tudo ser estenose aórtica, não é, Marcelo? Sim. Sem dúvida nenhuma. Doutor Fernando Scolari, no Brasil, parece que não está Não, presente, eu né? acho que ele voltou para o Brasil. Eu sei, então, depois que voltou no Brasil, não deu muito certo, ele não a está internet do presente. Canadá é melhor. Parece que ele não está aqui conosco.
Vamos continuar, então. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre o caso? Então, parece, tudo leva a crer que seja uma estenose aórtica, mas há uma história familiar, vejam que levanta a possibilidade de uma miocardiopatia hipertrófica. Doutora Giovana, quer fazer comentário? Ok, então vamos em frente. Foi solicitado um ecocardiograma desse paciente transtorácico. Acho que o doutor Tito quer comentar alguma coisa do eco. Esse a gente não tem nenhuma imagem, né, mas foi dado como um aumento do átrio esquerdo discreto, então de 34, que é o limite, está em 35, a gente tem um aumento da espessura tanto do septo quanto da parede posterior, não demonstrando nesse eco nenhuma assimetria, a fração de ejeção preservada também, e está descrito uma coisa importante que é sugestivo de epico-sparing, que a gente vai discutir posteriormente. Ok. Doutor Roberto Kroll, deixa eu agradecer a presença dele. Doutor Roberto Kroll faz valvopatias e, indo bem rápido, revisando o caso, Roberto, é um paciente idoso de 70 e poucos anos, com uma ausculta de estenose aórtica, que faz um eletro, tem hipertrofia ventricular e conta a história de dor e dispneia aos esforços menores, né, uma classe funcional 3. E fez esse ecocardiograma, que é esse que o doutor Tito acabou de analisar, tem um septo de 13, né, Tito 12, e uma válvula aórtica espessada, fibrocalcificada, com abertura e mobilidade reduzida, e uma área valvar de 0,8, uma PSAP de 37, uma disfunção diastólica grau 1. Eu queria perguntar uma coisa para você, para o Kroll, vou apertar depois, mas que ele chegou agora, mas para você e para o Tito, porque quando vem esse apical sparing, o Tito aposta a xerox do diploma do Bruno, que é a amiloidose. E eu queria saber se você se preocupar com isso. 77 anos, estenose aórtica, vocês dois pensariam em investigar amiloidose para esse paciente? Eu falo. Tem que ver direitinho no termo epico-sparing, porque a gente acabou usando isso para todas as alterações que são qualitativamente semelhantes, né, de preservar o ápice, mas aquele que faz o diagnóstico da amiloidose, usado nos artigos para você realmente usar como critério, ele é bem diferente do que a gente acha na maioria das vezes. Então, talvez, por exemplo, sugestivo de ou é uma evolução da doença ou pode ser outras causas, né? Então, nesse ponto, eu não me chamaria atenção, pode ser. Mas eu faço uma campanha, sabe, Ibrahim? Todo homem idoso com septo de 12 pode ser estenose aórtica, pode ser hipertensão, mas não deixe de pensar na possibilidade de amiloidose. Para a gente, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, é melhor. Então, eu acho que a gente deve pensar sempre, não descarta essa possibilidade. Mas, sim, eu acho que é um paciente com estenose aórtica grave, com área valvar pequena. Eu acho que 13 e 12 está de bom tamanho. Depois vamos ouvir o Roberto, tudo ser possível a ver com estenose aórtica, mas eu acho que a gente não pode esquecer a possibilidade de amiloidose. E também, eu acho que eu esqueci de comentar com o Roberto, esse paciente tem uma história familiar, uma sobrinha que teve morte súbita e tinha um diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica. Mas, mais uma vez, eu acho que tudo seria compatível com estenose aórtica aqui também, mas também a gente pode confundir, tem outra possibilidade aqui. Eu acho que são duas mensagens fundamentais para quem estiver acompanhando a gente, o nosso público online está aumentando também. A primeira é essa, né, Tito, de que não é sempre que vem a palavra apical sparing que a gente está carimbando a amiloidose, pode ser, e o característico mesmo é um pouco diferente daquilo que a gente costuma ver na maioria dos casos. E outra é essa, né, Edileide, pessoas idosas que têm um septo que a gente desconfie e pense que possa ter alguma coisa além também, né, não parar a investigação no óbvio. Né? A minha ideia, teve dor torácica, a gente sempre pensa em DAC, né, em doença coronária. Teve um idoso, teve um HVE, pense em amiloidose, mesmo que não seja, mas pensar, eu acho que é muito bom ter essa suspeita sempre em mente. Né? Doutor Roberto. Bom dia, pessoal. Observando os dados desse ecocardiograma, né, quadro de dor torácica, dispneia, gradientes valvares muito elevados, né, 74 de máximo, 50 de médio, uma área tão reduzida, claro que a estenose aórtica, ela está confirmada e ela pode ser até o gatilho para justificar esta hipertrofia, pelo menos moderada. Sendo, claro, um paciente idoso, dispneico, pensar no diagnóstico de doença de depósito, de amiloidose, com certeza. Porém, entendo por base a faixa etária do paciente e o tipo de doença diagnosticada, acho que o quadro se
ele se fecha completamente como a estenose valvar aórtica. Olhando aqui, como tentativa de conduta a seguir, realmente, né, nós lá na válvula indicaríamos com certeza a troca valvar ou, a depender das condições cirúrgicas desse paciente, discussão para uma intervenção percutânea, né, caso seja um paciente um pouco mais frágil ou de risco cirúrgico mais elevado. Mas, Roberto, como a dor que o paciente apresenta, dor precordial, pode se dever à estenose aórtica, mas a gente não pode esquecer que ela também, esse paciente pode ter doença coronária associada, né? Então, a dor também seria um sintoma a ser esclarecido. Eu digo, a mesma coisa HVE, né? Como tem HVE, pode ser da estenose aórtica? Pode. Mas também a gente não pode esquecer outras possibilidades, né? Sim, mas essa magnitude da hipertrofia é muito comum ser essa no paciente com estenose aórtica, não é isso? Sim. Então, o paciente com dor torácica, numa situação dessas, duas causas prováveis que se justifiquem. Ou o paciente realmente tem doença coronária de base, isso a gente vai identificar no pré-operatório, seja por meio de uma angiotomografia, ou, nesse caso, como um paciente mais idoso, pelo cateterismo, né? Ou esse paciente não tem doença coronária alguma, porém, em função do aumento de consumo miocárdico, já que ele tem uma hipertrofia, né? Além, claro, da elevação da pressão intracavitária, que por sua vez pode levar a uma compressão de microvasculatura de endocárdio, também poderia justificar a dor torácica. Então, às vezes o paciente não tem coronariopatia alguma, mas tem muita dor, porque tem ou o consumo mais elevado, ou mesmo que a hipertensão, existe uma hipertensão muito significativa das pressões intracavitárias, né? E a outra justificativa, claro, a doença coronária concomitante, né? Então, é difícil, né, de ter certeza do que é um ou outro, por isso que, né, são necessários tantos exames complementares, no sentido de realmente esclarecer e ter certeza, e aí qual conduta terapêutica a ser estabelecida, né? Se vai para a cirurgia mesmo, ou se utiliza-se apenas um tratamento clínico. Aqui, no caso, me parece que é realmente pela valvulopatia como o principal, né, motivo. Perfeito. Vamos continuar, doutora? Então, como a gente comentou agora, algumas das hipóteses diagnósticas nesse momento, acredito que a estenose aórtica não é uma dúvida do diagnóstico. A amiloidose cardíaca é uma possibilidade, com a estenose aórtica concomitante, miocardiopatia hipertrófica com estenose aórtica, apenas uma estenose aórtica que justifique todo o quadro clínico desse paciente, ou um quadro de hipertensão, como foi citado, de longa data, paciente hipertenso desde os 50 anos, associado com uma estenose aórtica importante. Então, assim, nenhuma das hipóteses tirou a estenose aórtica, foi comprovado. Ele é um paciente que já tinha sido submetido a um cateterismo antes externo, então acredito que nesse momento DAC não é mais uma hipótese tão forte, e a discussão seria mais se uma cirurgia aberta ou uma TAV seria melhor para esse paciente nesse momento. Quer comentar, Roberto, sobre qual a intervenção a ser feita nesse paciente? São duas opções prováveis, né? A cirurgia convencional ou TAV. O que vai determinar se vai para uma ou outra conduta realmente é o status performance do paciente no pré-operatório. Se nós estivermos diante de um paciente em que exista uma fragilidade documentada, um paciente que porventura também, além da fragilidade, venha a se recusar ou tenha medo de ser submetido a uma cirurgia convencional, provavelmente o TAV seja uma boa escolha, seja a melhor terapêutica. Para a realização do TAV, claro, não basta simplesmente, né, ser desejo do paciente ou da equipe médica. Terá que ser feita uma análise pré-operatória, em que o exame principal que nos auxiliará nisso é a tomografia de coração com o protocolo TAV, onde se analisará, né, calibre da via de acesso, presença de tortuosidade, placas de ateromatose que porventura tenham alguma instabilidade e que dificultem a passagem do dispositivo, né? E tendo então o paciente uma tomografia com protocolo em que haja o bom acesso, não haja essa tortuosidade, nem placas de ateroma ou grandes tortuosidades que impeçam a progressão do dispositivo, a TAV seria uma ótima opção, seria o melhor dos mundos, porque é um procedimento
menos invasivo do que a cirurgia, que permita que o paciente tenha alta hospitalar, muitas vezes até no mesmo dia do procedimento, né? Inclusive, já temos até relato de caso aqui do Instituto de paciente que veio de manhã, realiza o TAV antes do almoço e no começo da noite já está recebendo alta hospitalar. Agora, é lógico que a TAV, ela necessita de dispositivos de alto custo, não é em qualquer instituição que há essa disponibilidade, mesmo aqui no Dante Pazanese, existe uma limitação para a aquisição dessas próteses, muitas delas acabam sendo doadas para participação de protocolos. Então, se não houver a possibilidade do TAV, indica-se a cirurgia, salvo realmente o paciente seja contraindicado por uma condição clínica muito deteriorada, paciente muito frágil, ou um paciente, de repente, já acamado, demenciado, aí tem que se discutir o custo-benefício dessa intervenção cirúrgica, se vale a pena mantê-la em tratamento clínico simplesmente, já que a expectativa de vida não seria tão grande, ou se ele vai para a cirurgia, pensando nesse paciente com uma expectativa de vida ainda a ser preservada. Vamos imaginar, perfeito, Roberto, que a gente não tivesse ressonância disponível, tivesse um serviço que não tivesse ressonância. A gente ia ficar numa situação, a estenose aórtica, ponto final. Essa história familiar não é tão relevante assim, né? O apical sparing, o doutor Tito depois vai fazer um novo eco, a gente achou que não é tão relevante, e talvez desse para a gente continuar a intervenção cirúrgica ou percutânea nessa paciente, independente de se saber se ela realmente tem hipertrófica, se ela tem amiloidose. Eu acho que a indicação seria independente dessa resolução diagnóstica. Você não acha, Roberto? Se a gente não tem como ter certeza dos demais diagnósticos, e aí baseando no exame clínico do paciente, uma ausculta com sopro ejetivo significativo, mas a clínica de dor torácica que ele vem apresentando, iria para a cirurgia. Aí no intraoperatório, talvez o cirurgião se depare com alguma surpresa, de repente se depara com um miocárdio hipertrófico, um miocárdio muito hipertrófico que porventura esteja contribuindo concomitantemente à valvulopatia para dificultar a saída do fluxo sanguíneo pela via de saída. Aí se poderia propor já no intraoperatório a realização de uma miectomia cirúrgica para alívio desta via de saída, mas se não tivéssemos essa possibilidade diagnóstica complementar que nós temos hoje, não tem jeito. O paciente tem clínica, tem exame clínico sugestivo, ele tem que partir para a cirurgia convencional. Depois a gente vai comentar que existe um risco, né? Quando o paciente hipertrófico vai para a cirurgia e tem estenose aórtica, depois a gente vai comentar por que isso é relevante o diagnóstico inicial, né? Fazer a miectomia junto. Vamos, então, continuar? Quer defender a ressonância, a obrigatoriedade da ressonância clínica? Não, deixa eu falar depois. Ok. Vamos, então, continuar? Esse paciente foi submetido, depois de uma discussão em Heart Team, para troca valvar aórtica com prótese biológica. A cirurgia decorreu sem intercorrências. Esse paciente teve alta após 2, 3 dias e foi encaminhado, 2 dias não, ele foi submetido à cirurgia, após 10 dias ele teve alta, sem intercorrências, e foi encaminhado para a sessão de miocardiopatias por conta de um achado no exame de imagem durante a internação. Foi também submetido a um painel genético e ele ficou assintomático no ano de 2020. Durante a consulta com o miocárdio, a gente foi investigar melhor essa questão da história familiar. Descobrimos que esse paciente tinha um pai e a mãe ígidos, falecidos já próximo dos 80 anos. A irmã, que foi falecida aos 45 anos, foi por morte súbita, e a filha tinha essa cardiomiopatia hipertrófica diagnosticada. Também tinha um neto com uma história de cardiopatia congênita corrigida aos 13 anos, da qual ele não sabia maiores informações. A família era bem numerosa e ele não sabia maiores detalhes se haviam outros casos de cardiopatia. Eu deixei o estudo genético mais para frente, vamos começar com o Tito. Mas veja como é importante a gente conhecer, perguntar sobre a história familiar, né? Porque senão a história de hipertrófica ia ficar muito nebulosa, né? Mas tem um familiar com hipertrófica, isso já ajuda na investigação. Então, antes do Tito falar, eu queria te perguntar isso. Uma vez eu perguntei aqui, o que você pensava mais? Você falou que você pensava mais em Fabry do que em hipertrófica, que hipertrófica não era tão fácil. Não é tão fácil ou as associações são assim e a gente lembra menos de fazer? Não, eu acho que talvez você tenha entendido errado. Eu digo assim, quando tem muita história familiar positiva, muitos membros da família, eu penso em Fabry.
Quando, nesse caso, só tem um membro familiar, eu pensaria, primeiro, hipertrófica é muito mais comum, é considerada a doença genética mais comum, na verdade, uma prevalência de 1 para 500, quando é por estudo genético, 1 para 200, e quando tem, geralmente não tem tantas pessoas cometidas. Algumas famílias são muitas pessoas, mas não, a maioria não. Então, realmente, hipertrófica seria a minha hipótese inicial para esse caso. Sempre a hipertrófica é a primeira. Fabry é muito mais raro, né? Mas, geralmente, tem mais história familiar. A PRKG2 tem uma história familiar bem importante. Bom, boa tarde. Vamos começar aqui. A primeira imagem do eco, eixo paraesternal longo. À esquerda, a imagem sem o cólon, à direita com o cólon. Para a gente ver que não tem nenhum refluxo significativo, apenas uma aceleração aqui perto da via de saída, mas não passa desapercebido, sem nenhuma característica patológica. De medida, a gente tinha um septo de 13, realmente, uma parede posterior de 12, diâmetro diastólico preservado, e um aumento discreto do átrio esquerdo, nada diferente do exame anterior, previamente realizado. Aqui é um eixo curto da válvula aórtica, da prótese aórtica, então, biológica em posição aórtica, a gente vê com certa dificuldade, mas os folhetos aqui discretamente espessados, uma abertura aparentemente preservada, sem nenhuma presença de leak paraprotético, então uma prótese normofuncionante. Começa a ficar interessante nessa parte, numa janela apical, então a gente tem as câmaras esquerdas à direita, eu coloco só o Doppler aqui no ventrículo esquerdo e eu já vejo uma aceleração bem aqui, médio ventricular. Lembrando que todo o gradiente é intraventricular, não tem como fazer um gradiente aqui fora, então é um gradiente intraventricular, mas ele é médio ventricular, mostrando que tem alguma coisa aqui diferente do que é o normal. E para ajudar na análise posterior, eu coloquei também o Doppler na mitral, a gente vê que é um refluxo mitral bem discreto, não tem significância alguma, um refluxo mitral bem simples. Com a análise do Doppler, eu coloco o Doppler contínuo, a gente botando o Doppler contínuo no ventrículo esquerdo, eu vejo que existe um gradiente médio ventricular, sim. Aqui não foi a maior medida, mas ele ficou em torno de 15 milímetros de mercúrio. Então, além desse aumento da espessura, a gente tem esse gradiente médio ventricular, sem alteração da função diastólica, semelhante à análise posterior do eco. E fazendo mais uma vez a via de saída e a análise do fluxo protético aórtico, também gradientes preservados, uma prótese normofuncionante, sem nenhuma aceleração na via de saída, especificamente aqui do ventrículo esquerdo. Então, até agora, a gente tem um aumento da espessura, seja da anteroseptal quanto da inferolateral, uma disfunção diastólica grau 1, contratilidade aparentemente preservada, com refluxo mitral discreto e esse gradiente médio ventricular. Seguindo a análise da deformação com strain, vocês já estão craques de ver isso aqui na mioquimagem. Aqui começa a nossa dúvida em relação ao que a gente tinha comentado previamente. O apical sparing descrito na amiloidose tem que seguir alguns critérios. Um deles, por exemplo, a gente pega os segmentos apicais e você divide pela soma da média de todos os outros. E aí sim, se der maior do que 1, é um apical sparing sugestivo, assim, claro, de amiloidose. Não quer dizer que não tenha amiloidose se for negativo o apical sparing. Na cor aí, Tito, nesse mapa polar, como é que seria a cor para quem bate o olho? Isso, vermelho escuro é a cor que ele está contraindo bem, né, que tem uma deformação razoável, normal. Quando ele vai clareando, ficando mais rosa, ou às vezes até azul, é que a contratilidade, a deformação foi perdida, né, foi reduzida. Então, tem que ter um acometimento importante dos segmentos médios e basais, simétrico, para que a gente faça esse cálculo e dê essa alteração. Outra razão que a gente utiliza é da fração de ejeção, então aqui tinha dado 64% de fração de ejeção. Eu dividindo a fração de ejeção pelo strain longitudinal global, dando maior do que 4,1, essa relação também falaria a favor da amiloidose. Aqui, em hipótese nenhuma, daria, a gente tem um strain de 16, então a fração de ejeção bate ali, não tem muita diferença. Não fecha o diagnóstico da fração de ejeção, tá? Então, a gente tem, sim, um strain alterado, existe qualitativamente uma melhor contratilidade apical do que dos segmentos médio-basais, mas ele não fecha para um apical sparing clássico, né, para a gente poder dizer que é amiloidose. A avaliação do ventrículo direito, a FAC de 42%, então uma alteração de área normal, função preservada, aparentemente. A S' também que a gente utiliza normal, então até aqui função do VD normal. A avaliação do strain do ventrículo direito, discretamente reduzida no global, isso é explicado por causa da alteração contrátil do septo, né, já que o VD precisa muito do septo, mas a parede livre normal, então eu diria que a função do ventrículo direito extremamente preservada. E como curiosidade, a gente tem a função atrial também, a gente consegue fazer o strain atrial.
as três maneiras, tanto do reservatório de conduto quanto de contratilidade. A gente vê que realmente tem uma redução tanto do strain de reservatório quanto de contratilidade, mostrando que a gente já tem uma doença atrial também nesse paciente, apesar da fração de ejeção atrial preservada de 51%. Tá bom? Então, o eco mostra um aumento da espessura, uma função sistólica, uma fração de ejeção preservada biventricular, uma alteração do strain com tendência de melhor contratilidade dos segmentos apicais, mas sem o epicospérium clássico. Não fecha o diagnóstico para praticamente nada. Doutor Tito, mas você diria que tem uma hipertrofia maior na região média, né? Você vê que no laudo isso não foi colocado aqui. Isso. E não, eu diria que tem uma hipertrofia maior na anteroseptal, mas existe aqui sim o segmento médio da inferoseptal, ele é maior do que o segmento basal e ele chega muito perto da parede lateral, formando esse gradiente. Isso não é comum você encontrar na estenose aórtica. Não é comum. Isolada. Não é comum. A gente olhando esse laudo, nem se faz a referência à possibilidade de ser uma miocardiopatia hipertrófica. Esse foi o laudo liberado, né? Mas você diria que esse paciente tem uma miocardiopatia hipertrófica? Eu diria que não dá para excluir. Agora, é difícil, porque nesse caso, nem aqueles outros sinais indiretos que a gente considera, as criptas, ou os multipapilares, ou alguma implantação de papilar diferente, o comprimento do papilar, a gente não tem nenhum achado nesse caso. Ele não tem nenhum outro comemorativo. Então, não dá para excluir que seja amiloidose, por exemplo, numa fase inicial, ou mais inicial do que um epicospérium, sabe? Porque a amiloidose também pode ser assimétrica, não quer dizer que não seja. Deixa eu fazer uma pergunta para você e outra para a Edileide. Para você comentou mais uma vez essa redução de contratilidade das porções basais, mas esse eco é pós-operatório, né? O fato de ter se submetido à troca pode ter interferido com a contratilidade dessa área, ou você sabe distinguir quando é uma hipocinesia por uma doença do miocárdio e quando é uma hipocinesia porque o cirurgião mexeu naquela região? Alteração, perfeito, Ibrahim. Alteração contrátil a gente encontra, geralmente, segmento basal da inferior, é o mais comum. Às vezes faz até alguns aneurismas, né? Pode ter algum aneurisma no pensamento, durante o procedimento, mas no procedimento aórtico é mais difícil. É mais difícil, a não ser que mexa na via de saída ou que tenha mudança na estrutura. Tem a parte fibrótica, é mais fácil, digamos assim, de mexer, né? Não faço a cirurgia, mas é bem mais comum na mitral. Então, nesse caso, acho que não atrapalha muito. E a pergunta que eu iria fazer para você, você pode responder agora ou no final. A gente tem visto alguns casos de ressonância, principalmente, em que a gente encontra uns aumentos de espessura, em homenagem ao chefe do Tito, uns aumentos da espessura do miocárdio um pouco diferentes do que a gente poderia encontrar só por estenose aórtica. Você acha que é possível que a gente tenha variantes e penetração diferente dessas mutações que fazem com que... Porque, de qualquer maneira, teve gente da família dele que morreu jovem, mas ele chegou aos 77 anos e não teve nenhuma manifestação clínica. É possível que a gente esteja no limiar de descobrir que algumas variantes, se você não tiver nada, essa pessoa não vai morrer de causa cardíaca, mesmo tendo mutação hipertrófica? Bem interessante sua pergunta, Ibrahim. Primeira coisa, eu queria comentar como esse diagnóstico é difícil, né? Esse caso foi operado, esse paciente, o laudo da ressonância também não era esclarecedor, depois a visão do Ibrahim vai ser diferente, mas vieram discutir esse caso comigo a semana passada e eu fiz, nossa, e me mostraram o eco. A gente olhando sem ver os detalhes do exame, eu fiz, gente, eu não sei se esse paciente só tinha estenose aórtica ou não. Se tivesse estenose aórtica, eu devia estar lá só no setor do Dr. Roberto lá. Mas por que esse paciente está aqui conosco? Tem um apical sparing, tem uma alteração no eco de 13 e 14, que é compatível com estenose aórtica. Esse paciente tem alguma coisa a mais, vejam que é complicado. Mas tem essa história familiar. Agora, há uma heterogeneidade da doença muito grande. Às vezes, na mesma família, um paciente tem uma forma gravíssima da doença e outro tem uma hipertrofia localizada numa região exclusiva de um segmento do coração, sem nenhuma importância, e o paciente morre por outros motivos bem idoso. Então, é uma doença realmente bastante heterogênea na sua apresentação clínica. E por isso que causa toda essa dificuldade diagnóstica. Muitos casos de hipertrófica são subdiagnosticados, exatamente por conta disso. Eu vejo que com bom ecocardiografista, o doutor Tito ainda não disse que esse paciente tem miocardiopatia hipertrófica, né? Por enquanto, é só o que ele tem, estenose aórtica ainda. Tinha uma coisa curiosa, quando a gente começou a fazer a tomografia na residência, tinha... Na residência, doutor Ibrahim, em 2009, né? E o doutor Ibrahim mostrava vários casos. O paciente vinha com dor torácica, era uma
suspeita de coronariopatia, a gente fazia, diversos pacientes tinham alguma alteração da espessura assimetricamente, diversos, não eram poucos. Então, o diagnóstico ao acaso em várias situações, não era assim. Professora, Teoricamente, você poderia fazer o diagnóstico com septo maior do que 15 milímetros. Esse paciente não tem septo maior que 15. Agora, tem a referência. Quando há uma história familiar, basta ter uma espessura de 13 para você fazer o diagnóstico. Perfeito. Professora, E ele tem história posso fazer- familiar agora, né? Oi, pode falar. posso fazer uma pergunta? Claro. A gente sabe que existe associação de estenose aórtica com amiloidose, né? Principalmente em baixo fluxo, baixo gradiente, que é bem estabelecido. Vale a pena, mesmo sem nenhum red flag, aquele eletro também não corroborando se é uma amiloidose, quem esperava baixa voltagem, vale a pena em todo paciente com estenose aórtica procurar amiloidose ou não? Excelente. Foi feito um trabalho nos pacientes que iam para TAV e se viu que 13% dos pacientes que tinham estenose aórtica, principalmente a maioria eram homens, tinham amiloidose quando faziam uma cintilografia com pirofosfato. Também um outro estudo foi pacientes que iam para a cirurgia de estenose aórtica, se encontrou uma porcentagem muito alta de pacientes com amiloidose. No futuro, talvez, Marcelo, a gente vai fazer em toda pessoa com mais de 70 anos, mas seria o ideal. A questão é que a gente tem limitações, né, com relação a ter cintilografia com pirofosfato para todo mundo, tão fácil fazer, mas eu acho que assim como a gente faz uma colonoscopia nos 50 anos, talvez nos 70 a gente venha fazer uma cintilografia com pirofosfato para fazer diagnóstico precoce, não esperar a doença ser tão grave e até com menos benefício com o tratamento da fase avançada. Eu vou, antes de mostrar a ressonância, dar um complemento de Sérgio. Sua pergunta é muito pertinente mesmo. E tem duas outras reuniões que a gente vai, que o Roberto vai também, que é a da quarta-feira de manhã e da sexta de manhã. E eu tenho batido muito nessa tecla, de que quando tem um miocárdio um pouco mais espesso, uma morfologia um pouco diferente, que a gente fizesse uma ressonância para procurar essas associações. Como o Tito mencionou, a gente vê muito aqui no Dante esses hipertensos que têm miocárdio de 13, 14, e às vezes um aumento de espessura localizado. Acho que a gente não pode se conformar muito com isso, não. Então, nós estamos indo atrás para ter um número nosso também. Acho que essa é uma observação muito importante. Então, vou mostrar a ressonância. Meu nome é Ibrahim, eu sou R39 da ressonância. E a gente começa com essas imagens. Aqui tem algumas coisas interessantes, até para a gente discutir um pouco do método e para aumentar um pouco a confusão. A primeira coisa, quando eu fui preparar essa imagem, né, Paulo, que eu vi isso, me chamou a atenção esse aumento da espessura do septo interatrial. É localizado, é verdade, mas aqui tem uma fossa oval lábio, então, mas de qualquer maneira é uma coisa que a gente sempre fica pensando, será que tem amiloidose por trás disso? Segundo lugar, a morfologia. O aumento da espessura, mesmo na imagem estática, a gente já percebe que ela é maior no segmento... Boa, obrigado. A gente já percebe que ela é maior no segmento médio, obrigado, no segmento médio ventricular, né, como o Tito mostrou também. E a outra coisa que vai ser interessante, essas imagens são pré-operatórias. Olha como a válvula aórtica fica escura nesses lugares, a gente vai lembrar por que disso já já. Aí foi feita a imagem para dar uma olhada no tecido, não mostrava nada de muito diferente, parece que é tudo miocárdio. E a perfusão, isso é uma coisa que a gente tem batido muito nesse aspecto também, que a caracterização do miocárdio começa nas imagens de perfusão. E aqui a gente observava perfusão preservada. Por exemplo, eu nunca deixo de citar aquele caso que a gente discutiu num fórum aqui, né, Edileide, de cardiomiopatia hipertrófica e endomiocardiofibrose. E uma das coisas que ajudou muito a fazer o diagnóstico foi a perfusão, que era preservada em todas as paredes. Nós vamos colocar esse coração para contrair. Notem que algumas coisas bastante interessantes. Existe uma intensidade de sinal diferente realmente no septo. Esse é um septo já judiado pela idade, parece que ele tem algumas áreas que podem ter sido de sofrimento isquêmico, eventualmente de envelhecimento. Segundo lugar, eu chamo atenção para a abertura limitada da válvula aórtica, com essas áreas escuras, né? Terceiro lugar, para como ele tem uma contração extremamente poderosa. Notem que a cavidade ventricular praticamente some. Aqui isso nas imagens 4 câmaras, essa é a imagem mais basal, essa aqui é a imagem mais cranial. A imagem 3 câmaras, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a aorta, mostra, primeiro, o folheto mitral um pouquinho mais longo do que a gente está acostumado a ver, e, de fato, aqui onde a coisa aperta, a diferença entre as interpretações que nós estamos tendo aqui, algumas coisas que o Tito viu, repito, esse exame é pré-operatório. Então, é que aqui
realmente a gente tem um aumento da espessura mais expressivo na porção média, média basal do ventrículo, e existe aqui uma dupla lesão aórtica com uma estenose grave e uma insuficiência discreta, como sempre as nossas imagens coloridas para facilitar tanto visualizar esse refluxo discreto como esse mínimo refluxo mitral que a gente vê aqui. Em complemento a isso, foi feita uma tomografia sem contraste, eu não sei, talvez tenha sido simplesmente por parte da avaliação pré-operatória, e eu chamo a atenção primeiro os pontos de calcificação na válvula aórtica. Então, essa é uma diferença bastante interessante. O cálcio aparece branco a tomo, mas ele aparece escuro à ressonância. Por isso que muitas vezes é difícil a gente perceber pontos de calcificação pela ressonância. Olhando esse coração, esse tórax como um todo, a gente observa pontos de calcificação na aorta, alguns gânglios provavelmente relacionados a algum status congesto, a presença de ateromatose no território das artérias coronárias e aqui a densa calcificação aórtica. E, pela tomografia, a gente tem também a possibilidade de analisar a abertura, a gente tem mais resolução temporal. Então, pelo padrão de realce que esse paciente apresentava, que era um padrão de realce fundamentalmente mesocárdico, mais perto das áreas que ele tinha, quase todo o realce dele ficava na região médio-basal do ventrículo esquerdo, e não era muito realce, era compatível com mais com uma cardiomiopatia hipertrófica do que com a amiloidose. A amiloidose costuma ter aquele padrão difuso de hipertrofia, e com uma forma pouco agressiva, porque tinha pouca quantidade de fibrose, o que bate, né, Bruno, com a pequena quantidade de arritmias, principalmente de arritmias ventriculares que a gente viu nesse paciente. E o realce tardio, Ibrahim? Era pouco realce tardio, e principalmente nas porções mesocárdicas da porção médio-basal. Acho que o realce tardio quase ajuda a gente a descartar a amiloidose aqui, né? Nesse caso foi. Nesse caso foi porque ele não tinha aquele realce endocárdico difuso, a gente ficou muito mais inclinado para a cardiomiopatia hipertrófica mesmo. Apesar de que no início a gente pode ter um realce mesocárdico na amiloidose, né? O realce mesocárdico é uma coisa complicada da gente bater o martelo, porque ele pode aparecer em diversas situações diferentes. Até doença de microcirculação pode dar o realce mesocárdico. No começo as pessoas associavam quase que só com miocardite. Com o passar do tempo a gente foi percebendo que outras coisas davam isso também, mas nesse caso ele era um pouco mais difuso. Então, tendia a gente a pensar mais na hipertrófica do que na amiloidose. Na amiloidose, ele tende a ser um pouco mais esfumaçado, ele tende a ter uma diferença um pouco mais sutil entre áreas de realce e o miocárdio não realçado. Mas essa hipercontratilidade que esse paciente tinha chamava muita atenção para a hipertrófica. Se a gente lembrar do primeiro exame que a gente apresentou, que foi o eletrocardiograma com voltagem elevada, é claro que a estenose aórtica pode ajudar a mascarar tudo aqui. Nesse caso, exatamente o que mais chama atenção é isso, é a alta contratilidade que ele tem ali, que realmente fecha, some a cavidade na sístole, parecido com a hipertrófica mesmo. Dando seguimento à propedêutica desse paciente, tentando entender melhor o que estava acontecendo, foi solicitado um painel genético, como eu havia falado. Infelizmente, esse painel genético veio com resultado incerto, né? Veio com a mutação no gene MYBPC3 e a variante era de significado incerto. Essa variante, esse gene é um dos mais comuns, né, em que encontramos as variantes patogênicas da cardiomiopatia hipertrófica. É a cadeia pesada de beta-miosina, que é o MYH7, e o outro é a proteína C de ligação à miosina, que é esse MYBPC3. Então, são os dois genes que a gente mais procura variante patogênica, mas, infelizmente, encontramos um resultado incerto. Lembrando que a gente tem basicamente 3 resultados, né? Uma variante patogênica, a antiga mutação, que a gente chamava assim, variante patogênica, a variante provavelmente patogênica, que a gente considera quase igual à patogênica, mas esse calo no nosso pé, aqui, no nosso sapato, que é o resultado incerto, chamado de VUS, né? Variante de significado incerto, que pode, na evolução, ser reclassificado como uma variante patogênica ou provavelmente patogênica se surgirem novos dados. Então, quem faz o estudo genético tem essa obrigação de nos comunicar continuamente algum upgrade nessa VUS, nessa variante.
mas por ser nessa proteína, que é o local mais comum, a gente fica bastante realmente tendendo a acreditar que ela vai ser reclassificada no futuro. Você sabe que essa proteína já me deu alguma dor de cabeça, na medida do possível eu tenho alguma experiência com ela em atleta. Existem alguns atletas que tudo começa porque tem um eletro aberrante, com uma expressiva sobrecarga ventricular esquerda. Eles vão para o eco mostra a espessura miocárdica de 13 milímetros, que já é muito para o atleta. Vem para a ressonância, a gente não encontra realce tardio e encontra a espessura aumentada, às vezes até só no ápice. E vão pesquisar essa variante. Não tem realce tardio, não faz arritmia, foi um achado de exames, muitos continuam jogando. Então, pode ser que sejam pessoas que façam um aumento da espessura a mais do que as pessoas sem essa variante fariam se elas não tivessem o estímulo. Mas é exatamente essa 223GA? 223GA. Eu tive uns 5 ou 6 casos de atletas que tinham isso. Agora, não sei se quando eu chegar a 77 anos eles não vão fazer realce tardio ou não vão parar antes do caminho. Mas ela tem alguma coisa a ver com esses achados fortuitos de aumento de espessura, assim. Perfeito. Vamos em frente. Então, a título de segmento do paciente, foi solicitado novo eletrocardiograma. A gente vê uma mudança importante do padrão ao eletrocardiograma prévio, né? Quer comentar, Bruno? Pós-cirurgia, a HVE está bem menor, né? Bom, vou ficar meio de lado. Reduziu a sobrecarga bastante. E o interessante é que não fez distúrbio de condução adicional. O fato de ela ter um BAV de primeiro grau já predispõe a bloqueios e distúrbios de condução extra. Realmente não deve ter feito a miectomia cirúrgica, não deve ter manipulado nada, nem precisou, porque senão estaria com bloqueio de ramo esquerdo associado, que é bem comum. Teve uma mudança, acho que substancial desse eletro. Você observa isso, Roberto, essa mudança da HVE pós-troca valvar? Sim, o paciente, como ele tem uma diminuição bastante expressiva da pós-carga, né, desse ventrículo esquerdo, então é como se o estímulo para que esse miocárdio hipertrofiasse fosse retirado. E gradualmente no segmento pode acontecer desse paciente ter uma hipertrofia muito significativa no pré-cirúrgico e depois isso ir gradualmente reduzindo. Então não é um achado infrequente de ser observado no segmento ambulatorial. Comparativamente também nos ecocardiogramas no primeiro e no segundo, teve uma redução do índice de massa indexado do ventrículo esquerdo. Então, foi bem compatível também com o eletrocardiograma. Esse paciente, então, ficamos com uma miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica não obstrutiva, concomitante a uma estenose aórtica ficamos, então, com a miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica não obstrutiva, concomitante à estenose aórtica senil. Eles seguem o acompanhamento com a gente na válvula e no ambulatório de miocardiopatia. Atualmente está em classe funcional 2. Excelente. Doutor Roberto, queria que você comentasse um pouco sobre o ventrículo suicida, né? No caso, seria muito mais a suspeita forte se o paciente tivesse uma miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, não é? O ventrículo suicida, ele é um fenômeno verificado nos pacientes que vão para o procedimento percutâneo, né? Então, vão para o implante de um TAV. E o que acontece, né? Então, geralmente, é um paciente que já tem um coração mais hipertrófico, tem aquela estenose aórtica bastante grave e, no momento do procedimento intervencionista, libera-se a válvula. Quando ocorre a liberação da válvula, da prótese, né, do TAV, essa pós-carga, digamos, que o paciente apresentava, ao qual o ventrículo estava submetido, ela é retirada e o ventrículo começa a apresentar, num momento inicial, uma hipercontratilidade bastante significativa. Essa hipercontratilidade ela aumenta a tal ponto que o ventrículo começa a ficar mais taquicárdico e a bater vazio. Então, você tinha uma estenose fixa. Essa estenose ela é resolvida com a abertura valvar, abriu a passagem do sangue, o coração fica mais hipercontrátil, começando a bater mais vazio. Para compensar essa diminuição do volume intraventricular, o coração fica taquicárdico. Só que com a taquicardia ventricular, ocorre o quê? Uma dificuldade ainda maior nos tempos de enchimento do ventrículo esquerdo. Consequentemente, isso vai levar ao quê?
a uma queda momentânea do débito cardíaco no pós-TAV imediato. Então, o paciente, na mesa de hemodinâmica, ele começará a se comportar com um quadro de taquicardia mais hipotensão. Quando isso acontece, levanta-se a suspeita do chamado miocárdio suicida, ou ventrículo suicida. Para que a gente consiga reverter esse quadro, o que é necessário ser feito? Primeira conduta imediata é a infusão rápida de volume. Com a infusão de volume, o ventrículo volta a encher, recupera o débito e, inclusive, a frequência cardíaca começa a reduzir. Então, resumindo, o ventrículo suicida é esta situação, que é predisposta por um ventrículo já mais hipertrófico e no pós-TAV imediato se caracterizando pela taquicardia e um coração que bate vazio, levando ao baixo débito. Daí a necessidade de fazer a infusão rápida de volume. Então, Roberto, mas isso acontece em todo o hipertrófico, né, obstrutivo, em que a gente dá uma droga vasodilatadora, por exemplo. Se você baixar subitamente após carga, ele é obstrutivo, vai haver uma intensificação do gradiente intraventricular. E o tratamento é volume. E se o paciente chega com um gradiente alto, porque se deu um vasodilatador, seja droga anestésica, a gente sempre tem cuidado de fazer na avaliação pré-op, evitar drogas anestésicas vasodilatadoras, porque isso vai intensificar, então, esse gradiente, e o paciente choca mesmo, e o tratamento é mesmo volume. Para isso. Isso mesmo. Não sei se tem descrito isso também no não obstrutivo, eu fiquei com essa curiosidade, se isso só acontece no obstrutivo, e até se está se pensando em fazer... já aconteceu aqui na hemodinâmica, de fazer a liberação protética, mesmo com um paciente sem ter uma hipertrofia documentada. Exatamente, só que aí o caso, exatamente, o doutor Ibrahim falou agora, o problema não é nem que o ventrículo tem uma hipertrofia tão significativa ao nível da via de saída, levando ao quadro de obstrução momentânea, aquele efeito Venturi, enfim. Não é isso, é porque a cavidade ventricular não era grande, o volume ventricular basal já era baixo. Então, essa também é uma situação que pode facilitar a ocorrência do ventrículo suicida. Ou é hipertrófico, ou a cavidade é menor. Exatamente. Aqui vem uma pergunta, na verdade, para quem quiser responder. Tem preditores para ventrículo suicida? A gente teve até alguns casos recentes, não com desfecho desfavorável, mas assim, de ablação pré-TAV, pensando nisso. Teve dois que o gradiente era muito pequeno, basal, e acabou que durante o procedimento até exacerbou. Vocês sabem de algum preditor mais importante? Eu acredito que o gradiente mesmo ser alto, né? Por isso que se pensa em fazer a ablação, talvez tratar hipertrófica, né? Antes de fazer a TAV, né? Volume pequeno também. O doutor Pedro vai nos fazer uma revisão, inclusive vai falar sobre o ventrículo suicida, né, doutor Pedro, por favor? Tá certinho aqui, né? Meu nome é Pedro, sou residente externo do Hospital Mater Teresa, lá de Belo Horizonte, e vim então ficar esse mês com vocês aqui. Em relação à doença sobreposta da cardiomiopatia hipertrófica com estenose aórtica, foi observada uma condição incomum, porém não rara, que cada vez mais talvez iremos ver na nossa prática clínica, à medida que a gente está fazendo, nossos pacientes estão cada vez mais idosos e está cada vez melhor o diagnóstico das cardiopatias hipertróficas. Melhor entendimento da fisiopatologia também da doença, isso tudo vai contribuir para esse diagnóstico sobreposto. E que muitas vezes o paciente apresenta sintomas como dispneia e síncope que se confundem nas duas doenças. Fazendo uma revisão da literatura, a maioria dos artigos que a gente acha são relatos de casos ou estudos observacionais. A maioria dos pacientes são idosos e, como eu já falei, são sintomas semelhantes, o que dificulta o entendimento de que está causando esses sintomas, se é a cardiomiopatia hipertrófica ou a estenose aórtica ou os dois. O primeiro artigo que a gente selecionou foi esse artigo da JAMA, publicado em 2020, com um total de mais de 100 mil pacientes, que é uma associação de cardiomiopatia hipertrófica com pacientes que realizaram TAV. Como eu falei, foram mais de 100 mil pacientes e desses 100 mil, 230 tinham cardiomiopatia hipertrófica concomitante.
e esses pacientes apresentavam um maior número de desfechos negativos em relação aos outros pacientes do estudo. E esses desfechos incluíam morte hospitalar, dissecção de aorta, injúria renal aguda e choque no pós-operatório. Isso o artigo comenta que se deve principalmente ao ventrículo suicida, que já foi explicado aqui, mas que é basicamente uma rápida remodelação da pós-carga, da estenose aórtica. A gente tem um aumento do gradiente subaórtico, da cardiomiopatia, você causa um colapso hemodinâmico do paciente. Tanto que esse artigo sugere que façamos a correção da cardiomiopatia hipertrófica antes de você realizar o procedimento da correção da estenose aórtica por TAV. O problema é que foi um estudo observacional e que são necessárias maiores investigações do assunto. Esse segundo artigo já é um pouco diferente, que mostra o desfecho em pacientes que tinham cardiomiopatia hipertrófica junto com estenose aórtica, e eles fizeram concomitantemente a troca valvar com cirurgia aberta junto com miectomia no mesmo tempo cirúrgico. Foi selecionado 193 pacientes que fizeram a troca aórtica convencional e a miectomia da via de saída do ventrículo esquerdo. Mostrou que a mortalidade foi menor do que o esperado pelos autores do artigo e que a sobrevida desses pacientes foi semelhante à população geral americana. Outro problema também, que foi outro estudo observacional e que a gente carece de novos estudos mais robustos para isso. E com isso tudo, entendendo melhor a fisiopatologia das duas doenças, sabendo que cada vez mais nossos pacientes estão cada vez mais idosos e a melhora do diagnóstico dessas doenças, então, necessitamos de mais estudos robustos para a gente conseguir proporcionar um melhor tratamento dos nossos pacientes. Cada vez mais vamos ter essas interposições nos nossos pacientes, né? Essas são as referências que eu usei para poder fazer esse finalzinho. E obrigado, gente. Excelente, doutor Pedro. Apesar de serem estudos observacionais, o número de pacientes eu achei bem razoável, né? 293 de TAV, 193 para cirurgia. Então, estudos que eu achei bastante relevantes, que podem dar informações. Então, na minha ideia, eu fiquei assim, se o paciente vai para a cirurgia, não é tão relevante assim o diagnóstico prévio. Mas se ele vai para a TAV, eu preciso descartar a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. E, às vezes, o ecocardiograma não é tão bom quanto deveria ser. O doutor Tito tem que defender o eco agora, porque confundem-se os gradientes, não é isso, doutor Tito? Naquela imagem que eu coloquei a válvula mitral, mostrando que tem um refluxo discreto, dependendo da direção que ele fica muito difícil da gente medir. A gente faz o procedimento com o Bruno lá da ablação. Tem alguns pacientes que a gente não consegue ver com tanta clareza, calcular com tanta clareza, estimar o gradiente. Então, a primeira dificuldade é a insuficiência mitral. A segunda é porque, como é um gradiente, ele varia muito com a volemia, com a pressão, com o status hemodinâmico do paciente. Às vezes, o paciente sedado, ele muda, ele chega a mudar de posição também, né? O mais importante, pode mudar de posição. A gente vê isso durante o procedimento e pré-procedimento. Então, fica um pouco mais complexo, mas o eco consegue localizar e graduar. Na verdade, hoje, se o eco ainda tem dificuldades hoje, no passado era bem pior. Eu tenho vários pacientes que foram para a cirurgia de troca valvar aórtica e chegaram na cirurgia, isso no passado. Chegaram lá, a válvula aórtica era perfeita. O problema todo era subvalvar. Então, o diagnóstico não é tão fácil, principalmente quando você vai fazer com a manometria, né? Se você só medir a pressão na ponta do VE e a pressão de aorta, você vai ver um gradiente e admitir que é um gradiente transvalvar quando ele é subvalvar, né? Então, não é tão fácil. Hoje, muito mais fácil, mas ainda não. O diagnóstico diferencial das duas coisas pode ser complexo. E várias vezes na sala a gente usa o transtorácico, né, Bruno? A gente tira, mantém o transofágico e vai fazer o transtorácico, que fica um pouco mais fácil de você direcionar para você achar exatamente onde é o gradiente, o quanto ficou. Não é tão simples quanto parece, principalmente nesse que tem insuficiência mitral importante, né, significativa. A sorte desse paciente é que ele não tinha gradiente subvalvar, né? Ele só tinha gradiente aórtico, ele tinha uma hipertrófica não obstrutiva, né? Não tinha gradiente. Quando operou, ele realmente resolveu o problema da válvula aórtica e ele não tinha gradiente subvalvar
e ele ficou muito bem. Mas se ele, por exemplo, tivesse ido para um TAV e tivesse um gradiente subvalvar, a situação poderia ter sido pior para ele, né? Doutor Marcelo, quer fazer algum comentário? Não. Doutor Paulo, por favor, é uma honra tê-lo aqui conosco. Por favor, doutor. Boa tarde com todos. Eu só queria, aproveitando aqui, estamos todos no comentário, eu gostei muito do comentário da pré-carga no paciente que faz parte da fisiopatologia no ventrículo suicida. Vocês acham que teria uma relação, esses pacientes que a gente mede, um volume diastólico final indexado mais baixo, com uma predisposição para uma pré-carga já alterada no momento do TAV? Só essa questão que eu queria comentar. Um determinado volume diastólico poder ser preditivo, é isso? Pacientes Doutor com Roberto, índice quer mais responder? baixo. Teria que fazer estudos, né, para tentar mensurar se abaixo de um determinado volume diastólico final, se isso está mais ou menos correlacionado ao surgimento do ventrículo suicida, né? O que nós temos de dados disponíveis hoje é isso, né? É a hipertrofia ou a cavidade pequena mais relacionadas. Mas, assim, realmente precisam ser feitos estudos no sentido de tentar determinar esses volumes. Isso eu não consigo dizer, menos de 50 ml já é preditor, ou menos de 100 ml. Não sabemos ainda. Mas, provavelmente, isso vai ser respondido em breve, espero, né? Quanto menor, pior, mas não há um valor corte, tá? Às vezes É um bom estudo para fazer, né? Às vezes a gente pensa que só hipertrófico dá obstrução, mas o paciente idoso com septo em sigmoide, né, angular da aorta, com a cavidade pequena, com hipertrofia pela estenose aórtica, ele vai fazer um gradiente subvalvar, né, independente até de ser hipertrófico. Então, acho que é bem interessante sua observação, que não é só hipertrófica que vai fazer gradiente e pode ter um ventrículo suicida, mas tem que ter uma velocidade de fluxo alta, uma cavidade pequena e hipertrofia ventricular. Tudo o que acontece no paciente com estenose aórtica, não é isso, Roberto? A gente vai ter isso com frequência. Pode acontecer. Ter hipertrófica, acho que é um fator a mais, mas também pode acontecer sem ter hipertrófica. Queria fazer um comentário, a doutora Edileide falou, né, que hoje o ecocardiograma ele é melhor do que era antes, mas que já aconteceram casos, né, do paciente ir para a cirurgia pensando-se numa estenose aórtica, que na verdade era uma hipertrófica, né? Até hoje, né, essa dificuldade, na verdade, ela existe, mas por quê? Porque quando o ecocardiografista ele faz a insonação do Doppler contínuo em direção à válvula aórtica, acaba sendo coincidente com a mesma direção, com o mesmo sentido da via de saída, né? Então, como o Doppler contínuo, ele acaba lendo as maiores velocidades ao longo de todo o trajeto, então aquele grande gradiente identificado, na verdade, não é a válvula, e sim a via de saída. O que hoje pode ser feito, e que, na verdade, é feito para atenuar esse tipo de erro, é justamente a análise bidimensional da válvula. Agora, é claro, né, você vai ver se, de repente, uma válvula, né, que não é tão espessada, não é tão calcificada, tem uma abertura adequada, então, provavelmente, isso será secundário à via de saída hipertrófica, principalmente no segmento basal, esse septo em sigmoide, né? Mas é uma situação que tem que se tomar bastante cuidado, porque pode levar a esse tipo de erro. E aí a tomografia pode também nos auxiliar nisso, né, no sentido de, por exemplo, a estratificação do score de cálcio de uma válvula, se não tem cálcio nessa válvula e o gradiente é muito alto, será, de onde está vindo isso? Provavelmente é da via de saída, né? Mas são situações que requerem muito cuidado realmente para não submeter o paciente, às vezes, a uma toracotomia desnecessária, né? Eu acho que o septo em sigmoide ainda é um grande problema, né, no diagnóstico diferencial da cardiomiopatia hipertrófica, né? Excelente. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Doutor Tito? Então, eu quero desejar parabéns, feliz aniversário para o Tito, Sim, que esses 36 aniversariante anos do de vida se dia. repitam por muito tempo ainda. E eu acho que esse caso, como sempre que a gente vem para essas reuniões, acho que reunião boa é como evento científico bom, aquele que você volta para casa é diferente do que você veio, sabendo mais. E além de mostrar algumas variantes novas, etc., acho que a grande lição que fica é assim, sejam proativos, né? Nós não podemos mais nos conformar com a ideia de que eu tenho um diagnóstico, está tudo resolvido.
Quando eu era adolescente, o mundo tinha 3 bilhões e 500 milhões de seres humanos. Hoje nós estamos perto de 7 bilhões, mais que dobrou. Nós estamos com 7 bilhões e 500 milhões de seres humanos. A expectativa de vida aumentou em mais de 20 anos, na média. Isso se a gente descontar as mortes violentas, então nós estamos muito mais perto de viver todos perto dos 90 do que antes. Então, coisas que eram raras começam a acontecer, associações começam a acontecer, coisas que vêm com o envelhecimento acontecem, e a gente tinha pequenos sinais nesse caso. Olha, a espessura miocárdica é maior que aquela, o eletro chama um pouco a atenção pela espessura, o eco tinha alguma coisinha que não estava de acordo só com a estenose aórtica. Então, acho que cabe a cada um de nós, como médico, buscar ativamente aquelas coisas tão diferentes para ter certeza de qual é o diagnóstico e a melhor conduta para aquele caso, porque a gente pode incorrer. Não que fosse, por exemplo, contraindicado operar um paciente desse, se a cavidade fosse menor ou se ele tivesse o gradiente, mas você tem que tomar cuidados até para evitar situações como o do ventrículo suicida. Então, é esse recado que eu queria deixar. Dar mais uma vez os parabéns ao pessoal pela preparação do caso e pela revisão depois, foi muito bem feita, muito bom. Agradecer, Edileide, pela oportunidade de estar aqui, ao Roberto, ao Bruno, ao Tito, a todo mundo que está longe, até a semana que vem, com mais casos para a gente aprender mais.